Então, gente, olha, hoje a gente vai falar sobre essa sensação de ficar tenso o tempo todo. Oi, mãe! Então, essa sensação de ficar tenso, de uma tensão constante. Que tem muita gente que tem relatado isso, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, de isolamento social. E eu queria saber de vocês que já chegaram, enquanto a gente espera o pessoal chegar, quem já chegou aí, tem alguém que tem sentido isso, que tem se incomodado com esse sentimento? Tem a impressão que está sempre tenso ou muito cansado sempre? Como é que vocês têm se sentido em relação a isso? Ou vocês têm alguém dentro de casa, alguém próximo de vocês que tem reclamado, que tem sentido isso? Conta pra mim. Se alguém estiver passando por uma situação assim. Oi para todo mundo que está chegando. Ó, vou esperar até 4 minutinhos, tá? E a gente começa a teoria mesmo. Mas enquanto isso, vai conversando comigo. E aliás, gente, quem me acompanha, eu sempre peço, pega papel e caneta, tá? Porque eu vou pedir para que vocês anotem algumas coisas. Então, pega um papel, uma caneta. Oi, Júlia! Tudo bom? Bom ter você aqui. Certo. Vou esperar mais um minutinho. Então, todo mundo pega papel e caneta, tá? Quem for acompanhar a aula. Oi, Bruna. Ó, o pessoal que está entrando agora, eu pedi para vocês me mandarem aqui se tem alguém aí que tem sentido que está ficando muito tenso, ou tenso com muita frequência, ou se tem alguém em casa que está realmente passando por uma situação assim. Ó, a Bruna já falou aqui, né? Muito tensa, com casa, trabalho, filhos, né? Essa sensação de que é muita coisa para cuidar, não é, Bruna? E que às vezes não vai dar conta de tudo. A gente vai falar sobre isso hoje, certo? Ó, já temos 4 minutinhos de live, então vou começar, tá? E é isso aí, como a Bruna falou, essa sensação de muito tensa, né? Que tem atrapalhado bastante gente, tem muita gente que tem sofrido com isso, essa sensação de tensão constante, ou que não, às vezes não constante, mas com muita frequência, né? Muito frequente. E como é que é essa sensação, gente? O que que significa isso? É muito subjetivo, né? Cada um reage de um jeito, interpreta de um jeito essa tensão toda. Mas assim, as descrições mais comuns, né, que a gente mais vê dentro da clínica, é essa sensação de estar carregando um peso enorme nas costas. Sabe quando você está muito preocupado e fica assim com uma sensação de tensão, de peso mesmo? E aí quando passa aquela preocupação, aí o pessoal tem até essa expressão, né? Fala, ai, parece que me tirou um peso enorme das costas, ou parece que me tirou 100 quilos das costas. Então, às vezes, fica essa sensação que é muito subjetiva, mas de estar carregando um peso, né? Então, isso é muito comum que as pessoas descrevam dessa forma. Uma outra forma é essa sensação de que não vai dar conta de tudo que tem que fazer, né? Tem uma sensação que tem muita coisa para cuidar ao mesmo tempo, que não está conseguindo dar conta de tudo, ou às vezes nem tem tanta coisa assim, mas a pessoa procrastina, né? Tem alguns problemas ali de organização, acaba realmente não conseguindo fazer tudo que tinha pensado em fazer em um determinado tempo. E aí fica com essa sensação de que não dá conta das coisas, seja porque é muita coisa, seja porque ela não está dando conta, né? Às vezes realmente a pessoa está sobrecarregada, às vezes ela abraçou muita coisa ao mesmo tempo e está sentindo esse peso aí, na verdade. Então tá, uma sensação de estar sempre cansado, também tem gente que relata isso, né? Às vezes a pessoa nem chegou a fazer uma atividade física, nem fez tanto esforço assim durante o dia, mas fica com aquela sensação de estar sempre cansado ou quase sempre cansado, sem algum motivo assim real, algum motivo que ela perceba que justifique esse cansaço, né? Tem uns que até se justificam, falam, estou trabalhando demais. Inclusive as pessoas usam muito esse cansaço para dizer assim, não faço atividade física porque não dou conta, porque já chego cansada do trabalho, né? E que é um grande erro, não é? Porque a atividade física ela vai melhorar tudo isso, a gente vai falar,
essa tensão, esse cansaço, ele é um sintoma, ele não é uma causa de nada, né? Ele é uma consequência. E a atividade física, ela vai ajudar a melhorar a causa de tudo isso. Mas é muito, muito comum mesmo que as pessoas se encontrem nessa situação de se sentir muito cansada e aí vem desânimo, né? Então, às vezes, não tem esse ânimo para fazer atividade física, acredita que está sobrecarregado, que está muito cansado, sente isso, né? De uma forma que realmente atrapalha o dia a dia dela. Até a Fabi falou, né? Sim, sempre cansada. A Bruna também falou lá em cima. Enfim, gente, também tem aquela... Às vezes tem gente que relata que é uma sensação de que tá só seguindo a vida. Sabe, a pessoa não sente mais que ela é protagonista da vida dela. Ela sente que a vida tá acontecendo e ela tá levando do jeito que dá. E muitas vezes, inclusive, esse jeito que dá não parece ser bom o suficiente. E ela se culpa por isso. E ela começa a se cobrar por isso, que ela não tá sendo boa o suficiente. Né? Não sei se as meninas comentaram aí que estão passando por bastante tensão, às vezes sentem isso, né? Mas essa sensação mesmo de não ter controle, não ser o protagonista da sua vida, de deixar, tá sendo levado. Às vezes tem até, oi Rafa, tudo bom? Às vezes tem até uma sensação de que a vida é como se fosse um rolo compressor e que tá passando em cima, assim, e você tá tentando nadar ali naquela maré. Então tem muita gente que relata que se sente dessa forma, com bastante frequência, tá bom? Tem um pessoal, gente, entrando aqui agora, até deu uma paradinha que começou a aparecer um monte de gente aqui. Paulinho Roberto falou oi, oi. É um prazer ter todo mundo aqui, tá? Rafa, prazer te ter aqui também. João Garcia, João estava aqui na semana passada. Oi, João. Oi, Rafa. Já comecei falando de atividade física aqui, Rafa. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir disso. Gente, atividade física é muito importante, é essencial. Quem me acompanha vai cansar de ouvir falar que é importante fazer sim, para cuidar não só do seu corpo, mas da sua mente, da saúde mental, tá bom? Mas então vamos lá. Continuando, né? Como é que as pessoas definem essa sensação de tensão? Como a gente estava falando, uma outra característica, uma queixa que costuma aparecer com frequência dentro do consultório é a perda da paixão, sabe? Às vezes a pessoa perde aquela paixão que ela tinha em fazer algo que ela gostava. Então, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja algum projeto que ela estava fazendo, seja até mesmo assim, a convivência com os familiares em casa, né? E que agora, nessa questão de isolamento, de pandemia, é algo que, como eu já até falei antes, se a pessoa não tiver realmente com um emocional minimamente equilibrado, as coisas podem ficar difíceis, né, nessa convivência mais intensa dentro de casa com outras pessoas, né, seja pai, mãe, filho, irmão, tio, enfim, cônjuge, como é que fala isso, gente? Cônjuge, né? É a palavra certa? Marido, namorado, enfim. Então, às vezes pode ficar difícil e vira essa sensação mesmo, né, de perder a paixão por conviver ou por fazer algo. Às vezes tinha uma pessoa que ela estava ali super empolgada para fazer alguma coisa e aí isso aí vai passando, com o tempo não vai dando certo e vem toda essa sensação da cobrança e ela deixa isso para lá, perde essa paixão, né? Perde esse brilho no olho. Então isso também é uma queixa comum. Oi, doutor Márcio, tudo bom? Oi, Akira, prazer ter vocês aqui sempre. Enfim, gente, uma outra coisa que acontece que as pessoas falam muito é essa sensação de que tem muita obrigação, né, como eu falei lá no início, e a pessoa não consegue se desligar disso. Porque uma coisa é você ter um monte de obrigações, você tenta, né, se adaptar, se organizar para cumprir aquilo ali dentro do que lhe é possível, mas você consegue se desligar. A pessoa que consegue se desligar, sabe, aquela pessoa que fala, olha, agora eu terminei o horário que eu separei para fazer essas obrigações, então agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar, vou ler um livro, ver um filme que seja. Então essa pessoa ela tem suas energias renovadas, mas aquelas pessoas, né, que não conseguem se desligar do trabalho, das preocupações, que vai ver um filme, mas a cabeça está ali pensando nos problemas e nas coisas que ela tem que resolver, ou se culpando por não ter resolvido, ou se culpando por estar ali assistindo uma televisão, por estar, né, por ter um momento de relaxamento. Isso é muito comum também. Quem se cobra demais, a pessoa ela vai ficando tão tensa,
que quando ela tira um momento para relaxar, para se cuidar, para se sentir bem, ela se culpa por aquilo. Então ela acaba não aproveitando, né, aquele momento que deveria ser para ela cuidar de si, e não aproveita, e isso ainda gera uma sensação ruim de culpa, né, de que devia estar fazendo aquilo lá que ela não conseguiu terminar, que ela tinha que estar fazendo outra coisa. E isso aí vai gerando um peso cada vez maior, né? Essa sensação de peso, de algo que não foi cumprido, cada vez maior. E além de tudo isso, também tem os sintomas que podem aparecer, né? Os sintomas psicossomáticos, que são aqueles sintomas que aparecem não pela pessoa ter algo, né, orgânico, por exemplo, não é uma dor que é causada porque a pessoa tem algo ali causando aquela dor, uma fratura, algo assim, não. É uma dor ou algum outro sintoma que aparece, mas a causa dele está na parte mental, está na causa emocional, é algum desequilíbrio emocional, algo que está incomodando a parte mental, essa parte do sistema nervoso, que gera as emoções, né, que lida com as emoções, que não está equilibrado, e isso acaba te gerando sintomas físicos, né? Então, eu até já expliquei um pouquinho sobre isso, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, mas alguns sintomas que são muito comuns, principalmente nessa questão de se sentir tenso, seria, claro, a tensão muscular, né? E aí, quando isso acontece, é muito comum que a pessoa sinta, às vezes, a cervicalgia, que é essa dor no pescoço, né? Às vezes até trava, tem gente que trava o pescoço, na verdade. Às vezes a pessoa também fica sem voz, né? Não consegue falar. É muito comum que a pessoa sinta cefaleia, que é dor de cabeça, tá? E isso... Deixa eu ver, eu vou falar isso mais pra frente do porquê que acontece essa cefaleia, tá? Mas é muito comum a dor de cabeça, essa dor, aqui o pessoal fala dor na nuca, né? Sente as costas travadas, às vezes então perde a voz, fica com a sensação de nó na garganta que eu já falei aqui em outros momentos, né? Falando de ansiedade, sensação de aperto no peito ou do coração batendo forte, dor na articulação, em articulações, ou dor muscular, dor no corpo inteiro, aquela sensação de que um trator te atropelou. Então tudo isso pode acontecer. Ah, sim, tremor, a sensação de tremor nas pálpebras, né? Também pode acontecer nessas épocas, nesses episódios de tensão constante ou tensão muito frequente, né? Estão perguntando aqui, inflamar o nervo ciático. Inflamar o nervo ciático. Quando eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, e aí eu vou falar disso. Se eu não tinha programado, mas já que você perguntou, eu vou falar. Se eu esquecer, me cobra, manda mensagem aí. A hora que eu estiver falando do porquê que dá dor na cabeça, porquê que sobe a pressão, vamos falar desse nervo ciático aí também, tá? Mas é sim, inflamação do nervo ciático. Tá certinho. Pode acontecer por essa questão da tensão mesmo. E aí, para quem está me acompanhando, vai falar, mas Natália, tudo isso aí que você está me falando parece tanto com aquela história da ansiedade, aqueles sintomas de ansiedade que você falou, que a gente tem falado tanto, né? Então, gente, é que tá tudo conectado, tá tudo relacionado, tá? Essa tensão constante, ela pode ser uma consequência de uma ansiedade, como também ela pode ser uma causa, tá? Se você começa a ficar nessa tensão toda, não trata, não faz nada para melhorar, ela pode desencadear alguns problemas de saúde, que eu vou falar agora quais são as consequências, né? De se manter nesse contexto de tensão e não trabalhar isso. Então, dos pontos em que você pode chegar se isso não for trabalhado é exatamente desenvolver ansiedade ou até depressão ou transtorno misto, né? Que o pessoal fala que é o ansioso depressivo. Então pode culminar nisso. Mas também você vai acabar desenvolvendo outros problemas, outros comportamentos que eu vou citar aqui agora. Vou só ler a mensagem aqui, gente, do Dr. Márcio. Excelente, impressionante como aborda assuntos tão complexos de formas tão simples. Sou fã. Obrigada, Márcio. É prazer enorme ter vocês aqui. Todos vocês, né, seja colegas da área médica, da área da saúde, como o Dr. Márcio, como a Kira, que está sempre por aqui também, enfim, como o João, fisioterapeuta, que está sempre por aqui. Então, todos os colegas de saúde, meu maior respeito. E também a todos que não são da saúde, mas que estão aqui querendo aprender, querendo melhorar. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Mas enfim, então vamos voltar. Essa situação dessa tensão toda
Se você não trata, você pode começar a ficar mais irritado, né? Porque quando a gente está cansado mesmo, com aquela sensação de que você só quer ficar quietinho, qualquer coisa parece que vem, dá essa irritabilidade, né? Então você pode começar a ficar mais irritado, né? Como a gente já falou, essa sensação de desânimo, de não, sabe, não ter muita coragem de fazer as coisas, né? Porque se sente mesmo cansado. Você pode, como eu já falei também, desistir de projetos e aí você entra nesse looping de deixar cada vez mais a vida te levar, você abre mão de tomar as rédeas da sua vida, tá? Fabi, já te respondo. Vou só terminar aqui o raciocínio de quais são as consequências e aí eu já falo disso. Enfim, então a gente já falou da irritabilidade, do desânimo, de desistir, né, de tomar as rédeas da sua vida. Você pode se isolar até por essa irritabilidade, então às vezes você se isola, você quer ficar quietinho. E isso para sua saúde mental não é bom, gente. Nós somos seres extremamente sociáveis. Mesmo que você fale, ai, não gosto, gente. Algumas pessoas, nem que sejam algumas, aquelas com as quais você tem maior conexão, é muito importante para a sua saúde mental que você tenha conexão com elas. Claro que em tempos de isolamento social, essa conexão não vai ser física, não vai ser tão próxima, mas a tecnologia está aí para ajudar nisso, né? E quando você fica constantemente nessa sensação de Oi, gente, caímos, não sei por quê. Acho que foi a conexão. Oi, 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 seja todo mundo bem-vindo de novo. Vou esperar o pessoal entrar, um minutinho. Sejam todos bem-vindos de novo. Eu não sei por que caiu não, é muito possível que seja pela conexão, tá? Mas não tem problema, a gente continua de onde a gente estava, tá bom? Vou só esperar o pessoal entrar. Oi, John. Prazer ter você aqui sempre. Gleice, meu Deus, quanto tempo! Saudade de ti também. Espero que esteja tudo bem aí. Enfim, gente. Obrigada, Dr. John. Prazer ter você aqui sempre. Então, gente, continuando, né? A gente estava falando e caiu pro pessoal que está chegando agora. Eu estava falando o seguinte, eu comecei falando da tensão, né? Como é que é conviver sempre tenso, quais são os principais sintomas dessa tensão toda. E agora eu estou falando das consequências. Quando você começa a ter essa vida, esse estilo de vida que você está sempre tenso, se você não trata, se você não cuida disso e mantém, deixa isso virar crônico, deixa isso fazer parte de você, aí você começa a sofrer algumas consequências, né? Então você está sempre cansado, você pode ficar mais irritado, você pode se isolar socialmente, então se afastar de pessoas que muitas vezes te fazem bem, né? Se fechar no seu mundinho até pela irritabilidade, pode acabar desenvolvendo ansiedade, depressão ou até o transtorno misto por consequência disso. Você pode ter problemas de relacionamento, né, social como um todo, como eu falei, seja com pai, mãe, irmão, tio, qualquer pessoa, ou namorado, namorada, pessoas que convivem de perto contigo, né? Também até por essa questão da irritabilidade e desse cansaço que é físico e que é mental também, tá? Podem aparecer também alguns transtornos alimentares, é por isso que tem tanta gente aí que está se queixando que está engordando demais na quarentena e não era para ser assim, né? Ah, mas é que eu tô o tempo todo em casa. Tá, mas até por estar o tempo todo em casa, uma grande parte das pessoas tem até mais tempo para se organizar.
Então, por que elas estão comendo pior? Por que elas estão comendo mal? Por que elas não estão praticando atividade física? Que antes, às vezes, aquelas 2, 3, até 4 horas que elas passavam no trânsito, agora elas não têm mais essa hora teoricamente perdida, né? Então, por que isso acontece? E muito está relacionado com essa questão emocional mesmo. Então, alterações tanto na alimentação quanto em trato gastrointestinal, ou seja, ter dor de barriga, diarreia mesmo, às vezes constipação, tá? Tudo bem que a constipação também está bastante relacionado com essa questão da atividade física, da alimentação adequada e do consumo de água, mas também está extremamente relacionada com a questão da parte mental, tá? Com a saúde mental, tá bom? E alteração no sono, que também é bastante presente, é uma consequência muito comum, né, de toda essa sensação aí de tensão, de ansiedade, né, como eu falei, que pode evoluir para ansiedade, depressão, transtorno misto. Então, por isso que todos esses sintomas, toda essa fisiopatologia, elas conversam entre si, é tudo muito parecido. Mas o que eu posso falar para vocês, assim, com tranquilidade, que qualquer um pode perceber que está acontecendo e mudar, é que essas tensões, essa sensação de estar o tempo todo cansado, primeiro, não é normal, gente, não é normal, nem se você fizer atividade física todo dia, tá? A sensação de estar todo dia cansado, tá muito irritado, você tem que investigar isso, não é normal. E a sua vida é uma só, pra você ficar vivendo sempre cansado e sempre irritado, né? E eu sei que tem gente que assiste e, assim, principalmente se é uma pessoa que já convive com algum problema emocional de longa data, isso já, né, essa visão de mundo já faz parte da forma como ela enxerga mesmo a vida. Então, ela às vezes vê a gente falando isso e pensa, mas você fala assim como se fosse muito fácil resolver, e não é. E, gente, eu sei que não é, é claro que não é. Se fosse fácil resolver, não tinha ninguém com ansiedade, com depressão, não tinha ninguém passando tensão aí o tempo todo. Não é fácil resolver. Inclusive, eu brinco sempre aqui nas minhas lives com o seguinte, se você está aqui esperando uma fórmula mágica, se você quer que eu te diga com 1, 2 dicas como resolver todos os seus problemas, você está no lugar errado. Por quê? Porque não existe isso, não existe fórmula mágica, não existe dica que vai resolver todos os seus problemas. É claro que dicas são importantíssimas porque você vai somando, você vai construindo, você vai mudando sua visão de mundo a partir de tudo isso. Você vai tomando uma dica ou outra de melhora de hábitos e faz parte, começa a fazer com que isso faça parte da sua vida de fato. E aí, quando você vai adquirindo aos poucos hábitos mais saudáveis, a tendência é que as coisas comecem a regularizar, a normalizar. Claro que em alguns momentos vai ser sim necessário consultar com um médico ou fazer uma terapia, né, com algum terapeuta, um psicoterapeuta, enfim. É claro que vai ser necessário, às vezes, muitas vezes, mas às vezes a própria educação, a gente chama de psicoeducação, que é isso que eu estou fazendo com vocês, é a pessoa entender o que está acontecendo, por que acontece. Quando a gente começa a entender o porquê que acontece, a gente consegue começar a mudar. Até as próprias dicas, eu sei que tem muita gente aí que faz live dando dicas, né? Aí você vai lá e anota aquele tanto de dica. Só que você nem sabe por que essas dicas funcionam. Aliás, você nem sabe se funciona mesmo. Então, quando a pessoa te explica antes do como funciona tudo isso e por que essas dicas vão funcionar, você tende a aderir àquilo com mais força, a fazer de fato com que aquilo vire seu hábito de vida e, consequentemente, isso pode te ajudar. E uma frase que eu falei bastante na última live, eu vou repetir agora, inclusive eu falei pro pessoal, pega papel, pega caneta, quem não estava aqui semana passada e não anotou, anota. Gente, a ideia não é buscar perfeição, tá? Perfeição não existe, todo mundo tem problema, todo mundo busca melhorar todo dia, não tem ninguém perfeito, ninguém, nem aquele seu artista, seu ídolo, não é perfeito. Se você conviver com ele de perto, você vai ver que tem defeito também. Então a ideia não é buscar perfeição, a ideia é buscar progresso, tá? Então, seja você que tem se sentido bem, mas quer melhorar alguma coisa, ou você que não tá bem e que já percebeu que precisa de ajuda. E se você percebeu que não tá bem, gente, procura ajuda mesmo, porque todos esses problemas emocionais, quando a gente não trata, quando a gente não aprende a lidar com eles, melhorar, o que acontece? Eles se intensificam ao longo do tempo, a ponto de chegar a dar sintomas, a gerar sintomas, como eu falei, né? Aqueles sintomas psicossomáticos, tá bom? Bom, então, agora que a gente já citou os sintomas, a gente já citou algumas consequências, eu vou explicar bem rapidinho para vocês como é que funciona isso. Por que bem rapidinho? Porque a minha primeira live, eu falei só desse funcionamento, só a gente chama na medicina, na área da saúde,
de fisiologia, só dessa neurofisiologia. Então não vou dar toda a primeira live, né, aquela 1 hora de live de novo, tá? Vou só dar uma pinceladinha. Mas se você perdeu, se você não estava aqui na primeira live, eu acredito que eu vou falar assim, de uma forma resumida que dê para você pelo menos entender, tá? Tudo que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Quando a gente tem algum pensamento ou algum gatilho, que é algo que já está automatizado, né, lá dentro da nossa mente, e esse pensamento, esse gatilho dispara o nosso sistema límbico, vai lá na amígdala, o sistema límbico, a parte do sistema nervoso, que vai disparar uma reação de luta ou fuga. Ou seja, ela vai, esse seu sistema nervoso ele vai preparar o seu corpo para, como o nome diz, lutar ou fugir. Então ele vai liberar adrenalina, vai liberar glicose, que é açúcar no sangue, cortisol, dentre tantas outras coisas. Para quê? Para te fazer lutar ou fugir, tá bom? Nós somos animais, a gente tem esse mecanismo. Então o que acontece? Quando isso ocorre, eu vou falar hoje mais especificamente dos músculos e da parte mental que não tem como fugir, né? Totalmente interligada. Mas assim, como a gente está falando de tensão, eu vou dar um foco nesses 2 pontos hoje, tá bom? Gente, se vocês... Estou aproveitando que está entrando bastante gente aqui agora. Se vocês estão gostando, se acha que esse conteúdo é de valor, coloca o coraçãozinho aqui, põe no aviãozinho e manda para aquele seu amigo que está sempre tenso ou que está ansioso, que você acha que pode... que esse conteúdo pode ajudar ele, manda pelo aviãozinho para esse amigo assistir, coloca no coraçãozinho, para o Instagram entender que o conteúdo tá bacana e assim ele mostra para mais pessoas, tá? Se eu não tenho essa interação com vocês, o Instagram acha que esse conteúdo aqui não tá muito interessante e ele não mostra para as pessoas, tá bom? Então, eu quero essa interação aí com vocês, certo? Mas então, como eu estava falando, o que aconteceu? O seu corpo, ele liberou então, né? Seja por um pensamento, por algum gatilho que já estava lá, ele liberou, disparou essa reação de luta e fuga, certo? Então, gente, o que vai acontecer no músculo primeiro? Vamos lá, para você lutar ou fugir, como é que tem que estar seu músculo? Eu vou deixar alguém responder. Como é que vocês acham que o seu músculo tem que estar para lutar ou fugir? Vou esperar. Vamos ver se alguém responde. Oi, Rafa. Oi, Juninho. Oi, Thiago. Thiago é conterrâneo aqui. Então, gente, para que a gente lute ou fuja, exatamente, Dani, ele tem que estar rígido, contraído, né? Então ele tem que estar o quê? Ele tem que estar pronto para correr, para fugir, para lutar, tá? Gente, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Obrigada por todo mundo estar acompanhando. Inclusive colegas, né? Já falei dos colegas da área da saúde, mas entrou mais gente aqui, ó, Thiago. Prazer enorme ter vocês aqui. Bruna, forte, Adriana, forte, preparada. É isso mesmo, gente. Então esse músculo, ele vai ter que ficar preparadinho ali para luta ou fuga. Então, o que o músculo precisa para trabalhar? Para ficar, como vocês falaram, forte, contraído. O que ele precisa? Ele precisa de, basicamente, claro que tem um monte de coisa, mas assim, basicamente, falando de uma forma bem simples, ele vai precisar de açúcar, que é a glicose, e o oxigênio. E quem que leva isso? Quem que leva tudo que o músculo precisa para lá? Vocês sabem me dizer? Quem que nutre esse músculo, quem que vai levar o oxigênio, quem que vai levar o açúcar para esses músculos, para eles poderem ficar prontos para a reação? Sangue, muito bom, Adriana, exatamente, o sangue, tá? Então o sangue, ele passa pelo músculo, limpando algumas coisas e levando tudo que o músculo precisa para trabalhar, né? Então o oxigênio e a glicose, inclusive, né? A Adriana tá dando um show ali, ó. Adriana, você tá fazendo medicina? Eu acho que, eu não sei, agora que você escreveu isso, me veio uma impressão que eu ouvi alguém dizer isso. Não sei se é impressão minha, enfim. Mas imagino que esteja, né, na área da saúde, que tá sabendo responder tudo. Olha só que legal, que bacana. Em breve, então, colegas, parabéns. Então, gente, o que acontece? Esse músculo, ele vai precisar do sangue para levar todo esse combustível para ele, certo? E aí, então, como é que vai ficar um músculo que tá cheião de sangue?
olha só, gente, ele vai ficar cheio. Então, ele vai ficar tenso. Por quê? É como se fosse uma esponja bem cheia, tá? Então, ele vai ficar tenso. Todo o sangue que não está sendo usado em outros lugares que são prioridade, por exemplo, na hora de você lutar ou fugir, não é prioridade você fazer digestão, né? Vocês acham que é? Não, não é? Então, por exemplo, o seu sistema, o trato gastrointestinal, né, que é onde faz a digestão, ele não vai ter tanto sangue, um pouco do sangue dele vai migrar para o músculo nesse momento. A pele, também nesse momento, não é um foco. Então, uma boa parte do sangue da pele, não toda, claro, vai migrar para o músculo. Então, esses músculos vão ficar super cheios, tensos, né? E outros lugares vão ficar com menos sangue. Então, é por isso, por exemplo, que quando você está mais tenso, quando você está ansioso, a pele ela vai ficar gelada, às vezes vai ficar suando. Por quê? Porque está com pouco sangue ali, às vezes vai ficar pálido, né? Enfim, e aí os músculos, como eu falei, vão ficar enrijecidos, é o que a gente chama de tensos, vai ver que vai ficar tudo duro. E isso pode gerar, inclusive, inflamação. Se você continua com essa tensão, isso não se resolve, porque a ideia, o natural do nosso corpo, não é que esse músculo fique esse tempo todo com tanto sangue, tão tenso, sabe? Então, se isso não se resolve, se você não lutou, não fugiu e continua essa tensão disparando, né, o sistema nervoso disparando, essa ordem para ficar tenso e tenso e tenso, isso pode gerar até inflamação, o que pode te dar essa sensação de que foi atropelado mesmo. Tem gente que dá até febre, gente. Vocês já viram alguém que dá febre quando fica tenso? Às vezes tem que falar em público no outro dia, a pessoa fica tensa e dá febre, tá? E pode ser por isso, tá bom? Essas reações inflamatórias mesmo que são disparadas. E a sensação de dor também, tá? Então pode acontecer tudo isso, essa dor muscular. E aí essa tensão, eu estava falando no início que eu ia explicar para vocês, né? A dor de cabeça, e alguém pediu para explicar aí a questão do ciático, da inflamação do ciático, né? A dor. O que acontece? Então esse músculo tenso, vamos falar primeiro da dor de cabeça. Mas a ideia no ciático é a mesma, tá? Se vocês entenderem essa, vocês vão entender também o problema do porquê que dá problema no ciático. Mas então, olha só, imagine aqui esses músculos, né? Aqui do pescoço, aqui de trás, eles começam a ficar tensos, como a gente viu. Bastante sangue, eles incham, né? E fica bem tenso. E o que acontece, gente? Os vasos, né? Nossas veias, nossas artérias, eles são mais maleáveis. Então, se você abre numa cirurgia e pega um vaso, mesmo um vaso grande, se você colocar um pouquinho de força, você consegue apertar esse vaso, né? Ele não é duro como um cano de plástico. Ele é, de certa forma, maleável. Então, entre um músculo e outro, passa vaso, gente. Então, aqui, para levar, por exemplo, o sangue para a cabeça, né? Os vasos que passam levando sangue para a cabeça, uma boa parte deles fica entre músculos. Tem alguns que ficam dentro das vértebras, dentro de forames, que são buraquinhos na vértebra. Mas assim, a grande parte fica entre um músculo e outro. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte, ó, isso aqui é um músculo e isso aqui é outro. E aí, no encontro de um músculo com o outro, você tem um vasinho ali. Quando esse músculo incha, ele aperta o vasinho. Então a quantidade de sangue que vai chegar na cabeça vai diminuir um pouquinho. E o nosso cérebro, ele consome muito açúcar. Ele percebe rapidamente se está faltando açúcar, se está faltando oxigênio, tá? E ele dá ordem para o corpo inteiro, porque ele é a prioridade, né? Então, o que acontece? Pode gerar dor, tá? Quando não chega essa quantidade de sangue suficiente ali na cabeça, pode ser uma das causas dessa dor de cabeça. E outra coisa, ele vai falar para o coração, olha só, coração, não sei o que está acontecendo aí, não, mas não está chegando sangue aqui, dá um jeito. E o que o coração faz, gente? O coração começa a bater mais rápido e mais forte, é por isso que aumenta a pressão, é por isso que quando você está tenso, estressado, preocupado, aumenta a pressão. Até aqui tá tudo bem? Oi, Fê, obrigada. Eu chamo de Fê, né? Tá aqui como Nando lá de PO, obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Mas enfim, gente, até aqui tá dando para entender, mesmo quem não é aí da área da saúde. Certo. Então, inclusive, gente, essa história aí do sangue não chegar, né, da maneira eficiente na cabeça e aumentar a pressão, isso aí tem um mito que vem dessa história aí. Não sei se vocês já ouviram, você não precisa ser da área da saúde, mas é bem possível que você já ouviu isso. Às vezes chega aquelas, sei lá, tia, avó, mãe, né, enfim. E é mais mulher, né, porque o homem não preocupa muito com isso, não. Mas às vezes essa pessoa tem pressão alta, e aí ela chega, o Fê que tá aí tem farmácia e deve saber disso. Aí ela chega e fala assim,
Eu sei que a minha pressão tá alta, porque minha cabeça tá doendo e quando a minha cabeça dói, pode medir que a minha pressão tá alta. Minha cabeça doeu, eu sei que é porque minha pressão tá alta. E, gente, não é assim, tá? Sinto informar, decepcionar, mas... Ai, peraí que entrou um negócio no meu olho, gente. Mas não é assim, vai ficar. Não é bem assim, tá? Para que você tenha uma cefaleia, ou seja, uma dor de cabeça consequente de uma pressão alta, essa pressão tem que estar muito alta, gente, muito alta mesmo. Então, a ideia é o inverso, tá? A pressão sobe, mas é por isso que eu falei, ela é uma consequência de não ter chegado o sangue ali, por consequência de um músculo que está tenso, por consequência de uma tensão, de um problema emocional, de uma ansiedade, de uma preocupação exacerbada, tá? Então, na maior parte das vezes é isso que acontece. E realmente, aí você vai aferir a pressão da pessoa e tá alta. Mas vocês entenderam que o processo é inverso do que as pessoas acreditam? Tá bom? Até aqui tá tudo bem? Oi, tá? Tudo bom? Certo, gente. Então, sim. E aí, teve alguém, quem foi? Foi a Fabi que perguntou do ciático? Teve alguém aí que me perguntou do ciático, né? Se essa questão da tensão pode gerar inflamação no ciático. Eu falei que pode. E a ideia, gente, é muito semelhante. O que que acontece? O nervo ciático, ele é um nervo grosso, tá? Ele fica aqui perto do bumbum, né? Nos glúteos ali, bem pertinho lá dentro. Não vou entrar em detalhe de anatomia aqui não. Mas enfim, eu preciso que vocês saibam o seguinte. Ele fica num espaço bem estreitinho e ele passa entre alguns músculos, ele chega a passar por dentro de alguns músculos. Então, ele já fica naturalmente apertadinho, tá? Naturalmente, mesmo quando você não tá com tensão. Então, já fica naturalmente. O que que acontece? Quando você fica muito tempo numa mesma posição, principalmente sentado, que fica pressionando ali, tá? E quando você fica tenso por tudo isso que eu já expliquei, tá? Seja por essa cascata da inflamação que vai acontecer, seja pela tensão, né? Pelo aumento do volume muscular, por essa questão de mais sangue no músculo, esse nervo ele começa a ser comprimido, tá? E aí essa compressão do nervo gera inflamação, tá? E aí vai gerar aquela dor terrível que começa lá no bumbum, desce por trás da perna, pode chegar até o pé e é difícil de tratar exatamente por quê? Porque além de ter componente emocional muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, ele já fica naturalmente em um lugar apertadinho. Então, se você não fizer bastante os exercícios indicados mesmo de fisioterapia, não tiver esse cuidado todo integral mesmo, é bem chatinho de tratar, mesmo que você tome um monte de anti-inflamatório. Certo, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. Bom, então deixa eu só olhar. Nossa, a gente já tá com 40 minutos, mesmo depois que caiu. Então tá. Bom, continuando. Então, além disso, eu falei que eu ia dar um enfoque na parte muscular e na parte mental, né? Então vamos lá em relação à parte mental. Quem está me acompanhando já escutou isso, mas isso eu vou explicar, vou repetir. Quando a gente está com essa questão da tensão, da ansiedade, a nossa mente ela fica com a anteninha ligada para perigo, tá? Então a gente fica mais atento a perigo. E a gente fica tão atento que se você estiver passando por muitas questões mesmo de ansiedade, de tensão, ou mesmo que não esteja, se você estiver disparado com muita força esse sistema aí de reação, de luta e fuga, você vai ficar tão atento a perigo que pode ser que você comece a achar perigo onde não tem. Você começa até mesmo a criar perigo, imaginar. Lembra que eu já falei para vocês que 90% em média, né, 90% dos nossos medos são imaginários? Então você começa a dar um valor enorme a esses medos aí, tá bom? Eu vou até contar rapidinho para vocês uma história minha de quando eu era criança. Quando eu era criança, tava eu e uma amiga minha, Vanessinha, que hoje ela não tá aqui, ela tava aqui na semana passada. E uma das minhas melhores amigas e vem desde a infância. E a gente estava assistindo O Exorcista. Eu adorava filme de terror desde criança, eu adorava e ela não gostava não, ela tinha medo. Mas esse dia, eu não me lembro por que razão lá, ela resolveu que ia assistir O Exorcista. Eu já tinha assistido esse filme umas 4 vezes e a gente foi, e aí tinha que assistir à noite, né, gente? Porque criança, a graça era assistir de madrugada o negócio. Então a gente colocou lá a fita de videocassete lá, de madrugada, e começamos a assistir esse filme. E ela tava morrendo de medo. Ela assistia o filme assim com a coberta e ela tampava o olho, assistia, tampava o olho.
E os filmes, né, como a gente já falou antes, o que acontece? Eles mexem com a nossa cabeça exatamente porque a nossa mente não consegue diferenciar muito o que é, não consegue diferenciar de verdade, né, o que é real do que é imaginário. Então é por isso que quando você assiste um filme de terror, você fica, como eu acabei de explicar pra vocês, com a anteninha ligada. Parece que qualquer barulhinho vai acontecer alguma coisa. É ou um ladrão, é um fantasma, é alguma coisa, né? Então esse dia que a gente assistiu aí esse Exorcista de Madrugada, a gente estava assistindo um filme no meu quarto e aí de repente a gente começou a ouvir um barulhinho dentro do guarda-roupa. E a gente ficou morrendo de medo. Eu, de início, eu ainda dei uma de corajosa. Não, não é nada não, abri pra ver o que era. Quando eu abri e vi que não tinha nada, eu falei, não deve ser nada não. E ela morrendo de medo. Fechei esse guarda-roupa. A gente continuou assistindo o filme, de novo o barulho. Depois de umas 3 vezes que eu já tinha aberto essa porta, não tinha achado nada, aí eu fiquei com medo também. A gente saiu gritando, chamando meu pai, pai, tem um monstro aqui e tudo. E foi ver um grilo que estava dentro do guarda-roupa. Mas onde é que eu quero chegar com essa história? Se a gente não tivesse assistindo aquele filme de terror naquele momento e escutasse um barulho dentro do guarda-roupa, é muito possível que a gente nem ia perceber esse barulho, porque era um barulho muito discreto. Pensa, um grilozinho perdido dentro do guarda-roupa tentando fugir, coitado. Então era um barulho muito discreto. Mas como naquele momento esse alerta, né, essa tensão estava ligada, estava disparado, a gente fica procurando o perigo. Então a gente percebeu esse perigo teórico, imaginário, né, que a gente não perceberia se a gente não tivesse com essa sensação de alerta ligada. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque quem sofre aí com essa sensação de tensão, de ansiedade, elas quase que convivem com essa sensação de alerta ligado. Então elas ficam o tempo todo procurando perigo e achando perigo onde muitas vezes nem tem, né? Ou medo, enfim. Né? Começa, como eu já expliquei antes, imaginar aquelas reações catastróficas, não é isso? Então tá bom. Para todo mundo que chegou agora, sejam bem-vindos. Bom, gente, então vamos lá. Agora, voltando lá naquela questão da tensão, eu vou contar para vocês o maior problema de quem tem sentido isso até agora e não buscou ajuda. Qual que é o maior problema de quem está convivendo com tudo isso que eu falei, essa tensão frequente, constante, esse cansaço? Qual é o maior problema dessas pessoas? É que elas acham, olha isso, e se você está passando por isso e vai me ouvir falar isso agora, antes de ficar com raiva e sair, espera, respira e deixa eu terminar de explicar, tá? Mas quem passa por essas situações aí de ficar muito tenso e tudo mais, a pessoa tende a achar, o maior problema dela é que ela tende a achar que a responsabilidade está sempre externa, nunca é com ela. Tá? Então, se ela está sobrecarregada, a culpa é do chefe, a culpa é do trabalho. Se ela está irritada em casa, a culpa é dos meninos que não calam a boca ou do marido que... Enfim, entende? Tem sempre uma culpa externa, tem sempre um culpado, um responsável externo. E essas pessoas, elas têm uma certa dificuldade de entender que uma boa parte, grande, esmagadora maioria, né, das partes responsáveis por tudo isso que ela está sentindo é interno, tá? Tem a ver com a forma, tudo aquilo que a gente já explicou, a forma de ver o mundo, né? A lente de contato que você usa para ver uma situação, tá? Com a sua história, os seus traumas, tudo aquilo que você teve e que você não trabalhou, você não ressignificou, tem a ver com o fato de você ter desenvolvido esses problemas emocionais, ou estresse, ou tensão, e ter deixado isso acumular, não ter tratado. Então isso tudo vai gerando certas conexões neurais, certas conexões na sua mente, que te faz ver o mundo de uma forma mais pesada do que precisaria ser, tá bom? E qual que é? E nesse caso o problema também é solução, o maior problema também é solução. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você entende, por mais que seja difícil, inclusive o ego fica muito machucado quando a gente ainda não entende muito bem isso e alguém fala isso pra gente, né? A gente fica, não, você tá falando isso porque você não sabe como eu me sinto, você não sabe o que eu vivo, você não conhece meu chefe. Então muitas vezes a pessoa fica até irritada, o ego fica incomodado de ouvir isso. Mas toda mudança, gente, ela é interna. E para que você mude, o primeiro passo é você entender que uma boa parte dos problemas, eles vêm da forma com que você vê o mundo ou da forma com que você reage ao que você vê e que está relacionado com a forma que você vê o mundo, tá bom?
Ó, a Fabi, acho que foi ela que tinha falado, né, no início dos remédios. Ela tá falando assim, ó, que toma remédio para ansiedade, mas mesmo assim sente todos esses sintomas. É normal? Fabi, super normal. Sabe por quê? Isso é algo que eu respondo, acho que todas as lives quase. Sempre tem alguém que pergunta e tá tudo bem, gente, pode perguntar. Sempre que der, que for possível, vou responder. Mas o que que acontece? Imagina, eu vou dar um exemplo muito, assim, é imaginário mesmo, bem exagerado, mas só para você entender, tá? Até porque o tempo tá curtinho. Então, olha só, imagina uma pessoa que ela tem um tumor lá dentro da cabeça, tá? Lá no cérebro. E esse tumor tá crescendo, crescendo. À medida que ele vai crescendo, ele vai comprimindo estruturas nervosas e ele vai causando dor, certo? Então, se eu chegar para esse paciente e der só remédio para dor, vai adiantar? Bom, por um tempo a dor dele pode ser que seja diminuída, ok, tá? Mas vai resolver? Não vai. E vai chegar um momento que esse negócio vai crescer, crescer, crescer e não vai resolver nada, esse remédio nem vai fazer mais efeito, tá? Então, Fabi, por que eu dei esse exemplo assim tão extremo? Porque o tratamento para ansiedade, enfim, para essas questões emocionais, ansiedade, depressão, ele não é só medicamentoso. E, na verdade, o tratamento medicamentoso, ele não é a primeira escolha, na maior parte dos casos, e ele jamais vai ser a única opção. Não a única opção, mas a única forma de tratamento. O que eu quero dizer? Mesmo se você for um caso de que a gente acha que é indicado medicalizar, né, fazer uso de medicamento, mesmo nesses casos, o tratamento ele é muito mais amplo, muito mais complexo que isso, tá bom? Então vai envolver uma série de mudanças de hábitos de vida que não vai dar tempo de eu falar aqui hoje, eu já falei algumas outras lives, mas não tem problema. Se você quiser pode me mandar mensagem, a gente conversa, ou então vai acompanhando aí que eu sempre vou falar disso aqui também, tá? Mas hoje, como eu tenho aí só mais 12 minutinhos, eu vou finalizar o raciocínio do que eu estava falando, vou dar as dicas, mas eu quero que você saiba que é normal sim, porque só tomar remédio não resolve, não é o tratamento adequado, tá? E eu sei que a maioria, infelizmente, dos pacientes não sabe disso, não é informada disso, né? Eles acham que apenas eles vão ao consultório, recebem aquela receita e acham que isso aí deveria resolver tudo e quando não resolve, troca de médico, troca de medicação e acaba que não é orientado da forma correta. Tá bom? Não é assim? Mas então tá, gente. Então aí eu tava falando das razões, né? As pessoas acham que a razão do problema é sempre externo. E quando você começa a entender e aceitar que a razão da maior parte dos seus problemas é interna, você começa a ter por onde mudar. Porque enquanto você ficar culpando tudo que é externo a você, você não consegue mudar nada, porque você não muda os outros, você não muda o mundo, você sabe? É muito de, não vou falar que você não muda o mundo, né? Às vezes algumas pequenas ações suas podem influenciar as outras pessoas e gerar coisas grandes, mas assim, de uma forma geral, ainda mais quando a gente está falando de problemas, né? De problemas que envolvem inclusive relacionamentos sociais, você não vai mudar as pessoas, você tem que mudar você mesmo, para você enxergar situações de uma forma diferente, para que você aprenda a reagir às situações de uma forma melhor, que vai trazer as pessoas para o seu lado, né? Que seja uma reação mais adequada para que você consiga atingir seus objetivos e não se frustrar tanto, não se estressar tanto, não se preocupar tanto, consiga se organizar mais, tá bom? Fabiane, muito obrigada, de nada. Terapia é vida, né? Pois é mesmo, gente. Terapia é vida. Muda muita coisa na vida da gente. Pessoal que está acompanhando aí até agora, muito obrigada, né? A gente tem mais um finalzinho aí, mas eu vou pedir para vocês, quem ainda não colocou, coloca os coraçõezinhos aí. Explica pro Instagram que esse conteúdo aqui tá legal, que outras pessoas merecem assistir, que pode ajudar outras pessoas. E o Instagram entende isso com a interação de vocês, então é com os coraçõezinhos, com esse aviãozinho que você pode clicar e mandar para algum amigo, o Instagram entende que o pessoal tá gostando, tá bom? Então clica aí, gente, nos coraçõezinhos. Agora, vamos para como lidar, algumas dicas, tá? Como eu falei para vocês, o meu perfil, né, as lives ou qualquer coisa que eu poste aqui,
Jamais vocês vão me ver falando, prometendo dicas milagrosas, dicas para resolver toda a sua vida. Porque isso não existe, gente. Se você está acreditando nisso, desculpa, tem alguém querendo te enganar. Não existe esse tipo de dica milagrosa para resolver a ansiedade e, enfim, sabe? Do mesma forma que eu estava falando para a Fabi aqui, não existe um remédio milagroso que você vai lá e toma e pronto, resolveu tudo, tá? Não é assim. É uma mudança complexa. Uma mudança de estilo de vida, de hábitos, de crenças, né? Que muitas vezes a terapia vai ser essencial para isso, sim, tá bom? E que a terapia por si só também não exclui a necessidade de mudança de hábitos de vida, bem como o uso de medicamentos também não exclui nada disso, tá? São coisas que se somam. Então essas dicas que eu tô dando agora também se somam, são coisas que podem te ajudar aos pouquinhos. Sabe aquela história de construir um muro tijolinho por tijolinho? Ou então aquela outra história que eu sempre falo para vocês de não procurar a perfeição, mas de procurar ir melhorando. Então a ideia dessas dicas é essa, tá, gente? É ir melhorando, não é resolver toda a sua vida em 50 minutos ou 1 hora de live, tá bom? Estamos combinados assim? Então tá bom. Então vamos lá. Quem aí pegou o papel e a caneta que eu pedi, já fica com ele prontinho aí. E quem não pegou, quiser correr lá e pegar, deixa eu só olhar aqui a hora. Temos 8 minutinhos ainda. Eu vou dar um minutinho para quem quiser pegar papel e caneta, tá? Certo. Então vamos lá. Eu não sei se o Elton tá aqui ainda. O Elton é um colega terapeuta também. E ele até postou um negócio hoje que foi legal, porque ele postou e eu já tinha programado de falar e eu achei super, assim, super casou com o que eu ia falar. Ele postou uma figurinha que falava, eu não me lembro exatamente a frase, mas era algo assim, você não precisa se cobrar tanto, né? A gente se cobra demais. E quando a gente se cobra demais, eu vou fazer uma outra live só pra falar disso, mas quando a gente se cobra demais, a gente começa a colocar, sabe essa sensação de peso que eu falei que a gente carrega? Quando a gente começa a se cobrar demais, a gente vai colocando peso nessas costas. E cada cobrança que você faz de você para você mesmo, você vai colocando peso. E quando você começa a cobrar também demais das pessoas que convivem contigo, é mais peso que você vai colocando em cima de você e em cima delas, tá? Então, é muito importante a gente aprender a ser mais leve no sentido de se cobrar menos e cobrar menos das pessoas que convivem com você, tá? As pessoas que convivem com você não são obrigadas a superar todas as suas expectativas são suas. Quando a gente aprende isso, as coisas ficam bem mais fáceis pra gente e para as pessoas que convivem com a gente também. É muito louco, né? Porque quando a gente tá com essa dificuldade, a gente acaba magoando as pessoas que a gente mais gosta, as pessoas que têm mais valor pra gente, né? E porque são as pessoas que a gente joga mais expectativa em cima delas, são as pessoas que a gente espera mais delas, a gente joga mais cobrança em cima delas. Muitas vezes elas nem sabem que existem essas cobranças, ou muitas vezes essas cobranças não condizem com o que elas são, ou com o que elas querem na vida delas, sabe? Então é por isso que isso acontece, tá? Mas deixa eu acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo. Eu quero que vocês peguem esse papel aí, e eu quero que vocês coloquem o seguinte. A primeira coisa, eu quero que vocês escrevam que todo grande, não todo grande, mas assim, a forma com que você lida e que não é saudável com seus problemas, tá dentro de você. Então, a mudança começa de dentro. Então, você vai escrever aí, a mudança é interna. É o primeiro passo, é entender que a mudança é interna, tá bom? Escrito isso, eu quero que vocês coloquem o seguinte, eu quero que vocês coloquem aí um espaço, pode fazer um quadrinho com 3 espaços. Você vai colocar no primeiro espaço do quadrinho, você vai colocar o seguinte: quanto que você tem se julgado? Coloca aí de 0 a 10 nesse primeiro espacinho. Quanto eu tenho me julgado de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 muito? E no que eu tenho me julgado, né? Ou me cobrado, ou cobrado das outras pessoas, o que você quiser, tá? Então você vai colocar aí. Então vamos supor, eu tenho me cobrado ser muito eficiente. Tá, então tá bom. Ou eu tenho me cobrado trabalhar 24 horas por dia, tá? Enfim, o que você tem se cobrado. E aí eu quero que você comece a perguntar o porquê. Por que você está se cobrando isso? Tá? Então no outro quadrinho você vai colocar porquê. E se a resposta desse porquê vier de fora, tô me cobrando porque meu chefe quer que eu faça, porque minha mãe isso, você joga um outro porquê. E você vai jogar porquê dentro, você vai começar a se perguntar e escrever esses porquês até você entender de onde está vindo isso.
essa cobrança, do porquê que... E vocês vão ver que é muito interessante, porque num primeiro momento pode parecer bobo, mas quando você começa a pensar nesses porquês e colocar eles no papel, vocês vão ver que vai surgir umas coisas que vocês não esperavam, gente, tá? Então façam isso, vai colocando, procure quais são as cobranças que você sente que tá demais, que tá te atrapalhando, seja de você em relação a você, o que é ótimo, mas se você sentir que tá cobrando muito dos outros, também coloca também, né? Faz tudo. E aí, pega cada uma dessas cobranças, por que que eu tô cobrando tanto isso? Se essa cobrança não for algo interno, continua procurando esse porquê. Até vir algo interno, até vir algo que realmente gera emoção e que te faça entender o porquê que você está fazendo isso. Porque aí quando você entende o porquê, você consegue modificar aquilo, tá? Então aí, essa é uma dica. Não vai dar tempo de eu dar as outras. A gente já estendeu hoje, então vai ficar para a próxima live aí, tá? Porque a gente tem só mais 2 minutinhos, tá bom? Mas façam isso, quem fizer e quiser me mandar, quiser me contar como foi, eu vou ficar super feliz de receber esse feedback de vocês, tá bom? Agorinha, assim que terminar a live, ó, conta aí 30 segundinhos, entra no meu perfil, vai ter uma foto minha com essa roupa que eu tô hoje, tá? Essa roupinha verde escuro aqui. E eu vou perguntar para vocês qual foi o maior insight, o maior aprendizado, né, o maior clique que te deu nessa live de hoje. Por favor, responde lá para mim, porque assim eu vou saber o que vocês estão gostando, o que está sendo legal para vocês e o que não tá, para que eu faça o melhor trabalho possível aqui, certo? Combinado? Então me dá aí uns 30 segundinhos, que é o tempo de eu tirar a foto. Se a internet colaborar, já coloco lá agora e aí responde lá para mim. A gente conversa um pouco mais. Quem quiser me mandar direct, fique à vontade. Se tiver dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá bom? É sempre um prazer enorme ter vocês aqui. Semana que vem estaremos aqui, quarta-feira, às 9h30 da noite, tá bom? A princípio vai ficar sempre nas quartas-feiras, às 9h30 da noite. Tudo bem, gente? Ó, a gente vai cair a qualquer minuto. Eu queria agradecer demais a todos vocês que estão acompanhando. Dani, obrigada. Fabi, obrigada também. Todo mundo que está aqui, estou citando os dois que comentaram aqui, Adriana, que estão sempre aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Tá, saudade de você, beijo enorme. Gente, comenta lá na foto, daqui 30 segundinhos, entra no meu perfil, comenta na foto. Se você não conhece meu perfil, dá uma olhada lá, tem muita dica bacana, tem muita figurinha legal, eu faço com o maior carinho pra vocês, tá bom? Obrigada por todo mundo que está assistindo, obrigada pelos coraçõezinhos, aproveita os últimos segundos aí, 45 de segundo tempo, sobe o coraçãozinho aí pra mim, pra eu entender que vocês estão gostando, que o conteúdo tá bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu faça alguma live sobre algum outro assunto aí relacionado a essa parte mental, de saúde da mente, manda pra mim que vou fazer, tá bom? Eu me organizo aqui, coloco na agenda e mais cedo ou mais tarde sai, tá, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser tirar um print também, divulgar, fique à vontade. Me marca se divulgar para eu saber, tá? Senão eu não consigo ver. Me marca que eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Beijo para todo mundo. Fiquem em casa, sai de casa, coloca máscara, por favor, não custa, né? E cuidem das pessoas que convivem com vocês. Cuidem de vocês. Lembrem que quando a gente não tá bem, a gente faz mal para nós mesmos e para as pessoas que a gente ama. E eu acho que isso aí é um combustível enorme para fazer com que a gente queira mudar. Tá bom? Depois me manda, gente, o que vocês escreveram no papel, qual foi o insight, conta tudo pra mim, tá bom? Beijo e até mais!